Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Você sabia que os pais são os sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um Encontro com a Palavra e estamos dedicando um tempo especial e precioso no estudo do casamento e da família. Percorra conosco os caminhos bíblicos para um casamento cada vez melhor. Mais uma vez eu gostaria de começar com Jesus. Não importa o assunto, devemos sempre começar com Jesus. Em nosso último estudo, começamos por Moisés, porque Jesus mandou. Hoje, mais uma vez, veremos uma citação que Jesus fez de Moisés. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntarem-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos o repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Isso está em Mateus capítulo 19, versos 3 ao 15. Nesse texto temos pelo menos 4 revelações da lei do casamento e da família. A primeira revelação é que o casamento é um laço de união entre o homem e a mulher. Foi isso que Deus planejou e é assim que Ele queria que fosse. Homem e mulher, macho e fêmea, foram criados e o Criador os uniu para que juntos formassem uma unidade. Jesus disse que os dois tornam-se uma só carne, os dois tornam-se um. Em outras palavras, eles estão unidos por Deus formando uma unidade. Esses laços que unem essas duas pessoas são providenciais. Deus colocou homem e mulher juntos, uniu-os e os mantém juntos. Esses laços são providenciais. Deus os colocou juntos. Deus os uniu. Só Deus pode mantê-los juntos. Isso torna esses laços providenciais. Foi ideia de Deus. Foi ideia dele. Deus os colocou juntos. Podemos então dizer que eles estão juntos aos olhos de Deus, porque foi segundo sua palavra. Deus os uniu pelo seu Espírito. Devemos então crer que a direção divina é a base para a decisão do casamento. Se não for pela direção divina, então é um tiro no escuro, é um risco. Se Deus colocou os noivos juntos, se os uniu, então esse é um casamento aos olhos de Deus.
Uma vez visitei um casal que tinha passado 48 anos na China. Eles se casaram e logo foram para a China. Eu perguntei a esse casal de missionários se algum dia eles tinham pensado em divórcio. O homem logo foi respondendo: não, nunca. A mulher respondeu: pensamos em assassinato algumas vezes. A razão para terem pensado em assassinato é porque nunca passou pela cabeça deles a ideia de divórcio. É preciso ter essa convicção de que Deus nos colocou juntos. Deus nos uniu. Podemos confiar que Deus vai nos manter unidos. Nesse sentido, esses laços são providenciais. Como já dissemos antes, a lei do casamento e da família, como denominamos, é uma lei de Deus que começa lá atrás, na criação, quando Deus pegou duas pessoas e as colocou juntas em uma parceria, para que depois se tornassem pais e produzissem pessoas das quais cuidariam até que elas se tornassem também parceiros. E é assim que Deus povoa a terra com pessoas boas. Como já vimos antes, há 4 áreas problemáticas no casamento. A área problemática número 1 sou eu, o homem. É isso mesmo. A área problemática número 2 é a mulher. Hoje minha mulher é uma santa, mas ela é o problema número 2. Às vezes quem tem problema é ela e outras vezes quem tem sou eu. A área problemática número 3 é a chamada questão de compatibilidade. A área problemática número 4 são os filhos. Se você tiver filhos, pode contar que terá problemas. Essas são as 4 áreas problemáticas do casamento. Já dissemos que, para que essa lei de Deus funcione, Deus precisa de pais adequados. E para ter pais adequados, eles precisam ter uma parceria adequada. Para uma parceria adequada, é necessário que os parceiros sejam pessoas adequadas, sadias e plenas. O aconselhamento matrimonial bíblico nos apresenta um princípio para tratar do casal. Quando a Bíblia trata do casal, ela isola os parceiros. Na prática, Deus fala com o homem sobre o próprio homem, porque só ele pode fazer alguma coisa a respeito de si mesmo. A Bíblia trata da mulher falando com uma mulher sobre a mulher, porque só a mulher pode fazer alguma coisa a respeito de si mesma. O que não é prático nem objetivo e que geralmente acontece é que o homem fala da mulher e a mulher fala do homem. Isso não resolve nada. Por isso a Bíblia está sempre mostrando a importância de falar com cada um individualmente. Sabe, o desafio é nos enxergarmos dentro do casamento e colocarmos Deus nele. Só Ele pode nos manter juntos porque foi Ele quem nos colocou com o nosso parceiro e nos uniu. Como você se vê no casamento, existem 2 papéis e 2 funções que temos que assumir. Temos responsabilidades. Sim. Precisamos saber se estamos dando a contribuição que temos que dar para o casamento e depois temos que aceitar nossa parcela de culpa pelo problema. Também já vimos que o casamento é uma lei da vida através da qual Deus trabalha no mundo, não apenas para povoar a terra com pessoas boas, mas também para trabalhar através delas. Portanto, de acordo com o Salmo 128, Deus encontra um homem a quem chama de homem feliz ou abençoado e faz deste homem um marido e depois um pai. E então Deus abençoa o pai, a mãe e os filhos. Eles impactam a chamada Sião do Velho Testamento, que é, no Novo Testamento, a igreja. E depois Deus impacta o mundo através dessas unidades familiares que se juntam em uma comunidade espiritual. Essa, por sua vez, abençoa a cidade e a nação. Por todas essas razões, o casamento é uma união providencial. Baseados nos ensinamentos de Jesus, citando Moisés, poderíamos dizer que o casamento é uma relação de laços permanentes. Por que o casamento tem que ser uma relação de laços permanentes? Por causa dos direitos dos filhos. O Salmo 127, escrito pelo homem mais sábio do mundo, tem uma importante ilustração do casamento. Segundo Salomão, os pais e filhos são como o arco e flecha. A força e a direção com as quais os filhos são lançados na vida depende do arco que as lançou. Esta é uma lei da vida. Se você fosse o diabo e soubesse disso, o que faria? Cortaria o cordão do arco? É exatamente isso que o diabo está fazendo. Se ele pode quebrar essa lei do casamento e da família, se esta lei é a forma como Deus povoa a terra com pessoas boas, se essa é a maneira como Deus trabalha no mundo, então se você fosse o inimigo, cortaria o cordão desse arco. É exatamente isso que ele está fazendo. Mas foi por isso que Jesus bateu o pé e em Mateus 19 fez do casamento uma relação de laços permanentes.
Por isso, quando se trata de casamento ou de qualquer outro assunto, não devemos perguntar: o que tem aí para mim? Você deve perguntar: o que tem aí para Deus? O que tem aí para Deus? No treinamento para a preparação de estudos bíblicos, treinamos nossa equipe para que ela esteja apta para 3 coisas: observar, interpretar e aplicar. Observação, interpretação e aplicação. Talvez você já tenha ouvido isso. O observar pergunta: o que o texto está falando? A interpretação pergunta: o que significa? E a aplicação pergunta: o que significa para mim? Esta é uma forma maravilhosa de estudar a Bíblia. Mas há mais uma pergunta que deveríamos acrescentar sempre: o que significa para Deus? Esta pergunta é muito importante quando o estudo bíblico é sobre casamento e família nas Escrituras. O que ela diz? O que isso significa? O que significa para mim? E o que significa para Deus? No caso de casamento, podemos ainda acrescentar a pergunta: o que isso significa para os filhos? A lei da vida feita por Deus, a qual chamamos de lei do casamento e da família, é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram no mundo. Ela criou o lar, uma instituição que automaticamente dá aos filhos 20 anos de criação antes de serem lançados no mundo para enfrentarem a vida. Isto é lindo. Os filhos precisam disto. Alguns chegam aos 40 anos e ainda não estão prontos. Em média, os filhos precisam de 20 anos para crescerem e estarem preparados para enfrentar a vida. A vida é incrível e às vezes complicada. Mas quando você quebra o cordão desse arco, rouba esse direito dos filhos. Este é um dos maiores problemas que os filhos enfrentam hoje. Um conselheiro de 78 anos, que passou a vida aconselhando adolescentes, disse que o que ele mais vê hoje são jovens que perguntam-lhe o que podem fazer para que seus pais não se separem. O que eu tenho que fazer para que eles não se separem? Não é triste o que está acontecendo? É por isso que Jesus diz que o casamento tem que ser uma relação de laços permanentes. Seus filhos estão seguros se o seu casamento está seguro. Acho que intuitivamente eles já sabem disso. Se você quiser ver um olhar aterrorizado, observe seus filhos quando você está no meio de uma briga com sua mulher. Observe o olhar deles, suas expressões. Eles sabem. Eu só fico seguro se o casamento está seguro. Por outro lado, se você quiser ver alegria, beije sua esposa na frente dos seus filhos. Eles podem até brincar com você, caçoar, mas tenho certeza que vão gostar de ver isto, porque eles sabem que quando seus pais se beijam, é porque as coisas estão bem. Certo dia, eu e minha esposa nos beijamos. Nossos filhos estavam quase de saída, prontos para pegarem um ônibus para irem à escola. Aí o caçula viu e falou: é isso que vocês dois ficam fazendo o dia todo por aqui, é? Os psicólogos dizem que é bom que eles pensem que é isto que fazemos durante o dia. Porque um dia essa criança cresce, torna-se uma mulher casada e descobre o prazer de beijar seu marido. Ela entra no casamento com uma atitude positiva em relação ao sexo. A segurança deles é tão sólida ou vulnerável como o casamento de seus pais. Hoje temos que ficar por aqui, mas vamos continuar falando sobre esta lei do casamento e da família. Ainda temos muito para estudar. Por isso, programe-se para estar conosco na próxima oportunidade. Deus o abençoe e fale com você aquilo que não conseguimos falar aqui. Que a sua vida em família possa ser uma bênção. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.
Você sabia que os pais são sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje estaremos caminhando um pouco mais nos princípios bíblicos para um casamento equilibrado. Quando as pessoas respondem nossos questionários, a maioria volta com perguntas referentes ao divórcio. O que especificamente as pessoas querem saber sobre o divórcio? Às vezes, quando as pessoas aceitaram Jesus, já tinham se casado 3 vezes antes de aceitar a Jesus. Então, quando se convertem, depois de 3 casamentos, têm filhos espalhados por todo o país. O que fazer? Eu gostaria de dedicar um estudo só para esse assunto. Casar e recasar. Essa é uma pergunta que merece atenção. O texto bíblico que lemos no estudo anterior não é o único texto do Novo Testamento a tratar do divórcio. Jesus sempre passou a lei de Deus pelo crivo do amor de Deus antes de aplicar essa lei na vida das pessoas. Eu vou repetir. Jesus sempre passou a lei de Deus pelo crivo do amor de Deus antes de aplicar a lei de Deus na vida das pessoas. A diferença entre Jesus e as autoridades religiosas é que os religiosos perdiam de vista o fato de que toda a lei de Deus veio do coração dele, cheio de amor pelo homem. O objetivo de toda a lei de Deus é expressar o seu amor pelo homem. Deus quer que vivamos da melhor maneira possível. Foi por isso que Ele nos deu Sua palavra. Sua intenção nunca, com todas essas regras, não foi ver a nossa infelicidade. Deus quer que sejamos felizes. Há um propósito para cada uma das leis de Deus nas Escrituras, que é o bem-estar do homem, porque Deus o ama. Agora, os fariseus, a autoridade religiosa daquela época, tinham perdido esta visão e simplesmente impunham a lei sobre as pessoas. Mas Jesus nunca desviou o ponto de vista correto. Ele sempre perguntou: por que Deus fez esta lei? De que maneira aquela lei expressava o amor de Deus pelo homem e o interesse dele pelo seu bem-estar? Por exemplo, o propósito da lei do casamento e da família é que tenhamos um lar cristão. Não é bom que o homem esteja só. Aqui a palavra homem é usada genericamente. Não é bom para o ser humano estar só. Deus afirma que tem prazer em colocar uma pessoa somente em família. Ele não quer que estejamos sós. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus quer que estejamos em família. Logo que eu mudei para onde moro hoje, eu era um homem só. Também tinha muitas dívidas a pagar e andava no vermelho. Eu era o homem mais solitário da face da terra. No livro de Gênesis, vemos que quando deixou sua casa, Jacó também era um homem só. Mas depois de 20 anos, quando voltou, cruzou o mesmo riacho que tinha cruzado quando saiu de casa, mas agora ele tinha mulheres, filhos, rebanho, gado. E ele disse: quando cruzei este riacho não tinha nada além de um cajado em minhas mãos. Agora Deus fez de mim um homem com uma grande família. Agora Deus fez de mim, sim, uma grande família. É realmente algo impressionante quando temos a família. Assim diz o nosso professor Dick. Faz pouco tempo nós tivemos em casa uma reunião de família com nossos 5 filhos e seus esposos, esposas e filhos. Hoje somos em 15 pessoas. Eu tenho que falar uma coisa. Desde que pus os olhos em minha mulher, nunca mais fiquei sozinho. Assim que cheguei na cidade, fui para uma igreja que tinha um coral no qual a minha esposa cantava. A minha irmã regia o coral. Jenny tinha um cabelo ruivo, alaranjado, que brilhava quando a luz batia nele. Ela parecia um anjo. Uma voz falou dentro de mim: antes de deixar esta cidade, você vai se casar. Há muito tempo que eu andava de uma cidade para outra. Mas uma noite, eu vi uma moça e pedi a um amigo que nos apresentasse. Foi então que conheci a minha esposa. E para que ela não achasse que eu era muito apressadinho, esperei até o segundo encontro para pedir-lhe em casamento. Desde que a conheci, nunca mais me senti só. É isso que Deus quer. E não só para mim. Ele quer isso para todo mundo.
Portanto, eu não acho que Cristo aprove a atitude de pegar uma lei criada para dar um lar feliz para as pessoas e usá-la para impedir que tenham este lar. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês daqui a alguns estudos, quando nós gastarmos um programa inteiro sobre este assunto. Portanto, de acordo com Jesus e Moisés, o casamento é um laço providencial. É necessário que este laço seja permanente, mas ele também é exclusivo. O laço de casamento entre um homem e uma mulher é exclusivo em dois sentidos. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. O casamento exclui os pais. Isto não quer dizer que não possamos ter um bom relacionamento com eles. Isso simplesmente quer dizer que você não mora mais na casa de seus pais. E se você é uma mulher, seu pai não é mais o seu cabeça. Ele não é mais sua cobertura, o marido é. Quando você se casa, é bem diferente. Alguém já disse, não sei em que se baseou que a principal causa do divórcio é a família. Eu sei que as famílias podem se intrometer e atrapalhar, mas não se as pessoas entenderem essa exclusividade. Por isso, um homem deixa seu pai e mãe e aí se une à sua mulher. Ele exclui o relacionamento que tinha antes com os pais. Nesse sentido, é exclusivo. Promete que amará, protegerá na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Jesus disse que o casamento é como um contrato entre um homem e uma mulher, e está baseado na exclusividade. Quando essa exclusividade é violada, o contrato de casamento pode ser considerado nulo. Não quer dizer que o será obrigatoriamente, mas pode ser. Deus não planejou este relacionamento para que um dos parceiros viva com alguém que não viverá o relacionamento com exclusividade. Não é isso que Deus quer. Você não precisa fazer isso. Se a outra pessoa não vai viver esse relacionamento com exclusividade, então você já pode considerar o contrato nulo. De acordo com Jesus, este é um laço de exclusividade. Nunca vou me esquecer de uma sexta-feira, quando recebi a visita de um homem. Era outono. Ele trabalhava em um hotel perto da igreja, onde eu pastoreava. Ele conheceu uma moça no verão e dizia que a amava muito. Quando o verão acabou, ela voltou para a escola, mas o visitava sempre que podia. Em um final de semana, ela não veio. Ela ligou para ele e disse que não iria mais vê-lo, não. Aquele homem estava no meu escritório chorando. Ele estava muito magoado, ele só chorava, na verdade. Ele disse que, para uma relação como aquela, com sentimentos tão profundos, deveria haver algum tipo de proteção. Ele não queria ter colocado tanto sentimento em algo tão inseguro que acaba com a simples fala de alguém dizendo que não vai mais vê-lo e, enfim. Deus não quer que você fique inseguro em uma relação tão íntima como esta. É nisto que a exclusividade está baseada. Outro ponto que quero levantar, baseado na citação que Jesus fez de Moisés, é que o casamento é uma relação abrangente. Deus criou a lei de copulação para os animais, diferente da dos homens. Os animais copulam e só, mas no casamento Deus quer que seja como Salomão descreveu. Salomão era sábio e com suas 700 mulheres e 300 concubinas tinha certa experiência na área, pelo menos eu acho. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, muitas pessoas acham que ele estava fazendo uma observação sobre o casamento quando disse que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Uma corda de 3 fios é difícil de ser quebrada ou arrebentada. Acredita-se que Salomão pensava no casamento quando disse isto. Podemos fazer a seguinte aplicação. Podemos dizer que quando Deus planejou esse laço, que é providencial, permanente e exclusivo entre o homem e a mulher, ele quis que fosse uma união do espírito e que a profundidade dessa unidade fosse expressa através de um relacionamento físico. Em outras palavras, os planos de Deus é que haja uma comunicação mais profunda, que haja, na verdade, comunhão, que os seus espíritos tenham comunhão. E o casal deveria se comunicar e ter comunhão, coabitando. A forma mais profunda de comunicação que existe é o sexo entre 2 pessoas casadas. Esse foi o plano de Deus, que o sexo fosse a comunicação, a expressão da unidade da mente e do espírito. Agora cheguei no ponto que queria. Eu tenho um pedaço de madeira esculpido. É uma linda peça feita por crentes africanos. O único lugar onde você consegue uma peça como esta é na África. Nela está encravada uma frase impressionante que ilustra o plano de Deus para o casamento.
Eu chamei de o cordão de 7 dobras do casamento. A figura é de um homem e uma mulher ligados de forma inseparável, como se fosse um. A palavra que está acima deles é unidade. Mas em que sentido eles são um? Será que é só por causa do relacionamento sexual? Não, claro que não. Há muito mais nesse laço que chamamos casamento. Estou apenas aplicando o que Salomão e Jesus disseram. Para mim, o casamento é um cordão de 7 dobras. Voltando à escultura da madeira, todos os laços são duplos, como se fosse uma rua de 2 mãos. Os laços entram e saem do homem e da mulher. O primeiro laço está em suas cabeças. Em cada uma há um laço. Considero este o laço espiritual, que é o fundamento da unidade. Podemos dar a seguinte interpretação ao cordão de 3 dobras. O fio do centro é Jesus Cristo. O marido é um fio e a esposa outro, os 3 formando esse cordão de 3 dobras com Cristo Jesus. É como se fosse um triângulo com Deus no topo, o homem à esquerda e a mulher à direita. Tem um versículo para esse triângulo. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Este é um conselho de Paulo quando escreve sobre o casamento. Vamos estudar 1 Coríntios 7, porque esse capítulo é considerado o capítulo do casamento da Bíblia. Na primeira parte do capítulo, encontramos conselhos sobre relacionamento sexual para um casal cristão. Ele afirma que o casal pode se separar sexualmente por algum tempo. Ele começa dizendo, não se recusem um ao outro. Isso quer dizer, nunca rejeite uma relação sexual com o outro, o que significa que as dores de cabeça não estão na Bíblia. Sabe como é aquele tipo de coisa? Estou com dor de cabeça hoje. Hoje estou tão cansado ou cansada. Isso não está na Bíblia, não. A única justificativa aceitável na Bíblia para dizer não é um acordo mútuo de separação por um tempo para que o casal dedique-se à oração e ao jejum. Quer dizer que o laço espiritual não é apenas o casal que ora junto e fica junto. É maravilhoso orar junto, mas o texto não está dizendo que o casal que ora junto permanece junto. Ele está dizendo que o relacionamento mais íntimo entre o casal não é o relacionamento entre os parceiros. O relacionamento mais íntimo é o seu relacionamento com Deus. E isto é sempre individual e pessoal. Você não faz isso com outra pessoa. Ninguém aparecerá no dia do julgamento ao lado do marido da esposa. Você se apresentará sozinho. O seu relacionamento com Deus é sempre individual. O que o texto está dizendo é que se você realmente quer ter um casamento forte, então ande individualmente com Deus. Se o homem tem uma fé forte e está em comunhão com Cristo, se anda em espírito com Deus, a sua mulher também, então, quando eles se unem, tem algo em comum que os une muito. E esse é o laço espiritual. Nós vamos ficando por aqui hoje. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Infelizmente, muitos lares em nossos dias têm se transformado em verdadeiros campos de batalha. Na verdade, o lar deve ser um lugar de refúgio. E é isso que estamos apresentando no Encontro com a Palavra. Fique atento a mais um estudo que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com vocês, Pastor Edson Bruno. É um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez para o Encontro com a Palavra.
e vamos analisar um tema muito precioso hoje. Estamos, na verdade, estudando sobre o casamento à luz da Palavra de Deus. Estamos falando dos 7 laços que fortalecem um casamento. Outro laço é a comunicação, e será esse que analisaremos a seguir. Durante o aconselhamento matrimonial, uma das primeiras coisas que vem à tona é comunicação. A comunicação entre nós acabou. Essa é uma reclamação muito comum e que aparece logo nos primeiros 5 minutos de conversa. A comunicação é um dos laços que nos faz um com a outra pessoa. É a ferramenta que mantém a unidade do casal. De acordo com as Escrituras, temos uma unidade com Deus e com Cristo, mas para que ela continue a existir, é necessário cultivá-la. Deus, por isso, nos fez assim. Nos fez para falarmos com capacidade de comunicar, de expressar. Por isso, nós temos os nossos momentos a sós com Deus. Ninguém acorda de um dia para o outro uma pessoa espiritual e cheia do Espírito. Temos que buscar isso diariamente. Restabelecer a comunicação todo dia. A mesma coisa acontece com o casamento. Você precisa trabalhar, manter e cultivar a unidade do casamento. A comunicação é a ferramenta que faz isso. Muitas bactérias multiplicam-se no escuro, mas não conseguem viver sob a luz. Se 2 pessoas não se comunicam, surge entre elas uma barreira de bactérias que só se multiplicará a cada dia. Mesmo que aparentemente as pessoas estejam se falando, um dia ocorre uma explosão e aí elas se separam. Acontece uma discussão por causa dessa barreira que surgiu entre elas e que aumentou com o passar do tempo. Paulo fala um pouco sobre isso em uma das suas cartas. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Se vocês são desonestos e escondem coisas um do outro, vocês não estão se entendendo, estão apenas se arrastando através do tempo. Recusam-se a acender a luz. Comunicação é quando você acende a luz. E quando você faz isso, grande parte das bactérias morre. As que não morrem são confrontadas. Preste atenção nessa definição de comunicação. Comunicação é dar e receber informações e ideias por meio da fala, gestos e outros meios. Simplesmente falar um monte de coisas não é comunicação. Não existe esse negócio de não há mais comunicação entre nós. Você está sempre se comunicando. O que é o meio de comunicação que usamos? Qual é o meio de comunicação que você tem usado? Fala, gestos ou outros meios. Não será sempre pela fala que você se comunicará. Logo que nos casamos, tive uma terrível crise de asma. Eu também era muito nervoso, ficava bravo e jogava coisas. Uma vez dei um murro em um rádio de tão nervoso que estava. Minha esposa achou que eu fui muito claro, eu estava bravo com ela. O que aquela atitude comunicou para ela não foi bom. Depois consegui explicar que eu estava nervoso, mas que não tinha nada a ver com ela. Eu tinha passado a tarde toda no banco atrás de um empréstimo e o gerente me fez admitir que eu era um péssimo administrador do meu próprio dinheiro. Realmente, até então, eu não estava administrando bem minhas finanças e estava com raiva por causa disso. Eu estava quase esmagando aquele rádio porque estava bravo comigo mesmo. Fui bem convincente com a minha atitude. Só depois minha mulher entendeu o que se passava ou o que estava acontecendo realmente. Minha esposa também costuma contar essa história, por isso me sinto à vontade para compartilhar com vocês. Diz o pastor Dick, nosso professor, uma vez o meu filho trouxe um amigo para passar uns tempos em nossa casa. Esse menino era terrível e uma péssima influência para o nosso filho. Minha esposa várias vezes pediu que eu resolvesse a questão conversando com o rapaz e explicando que já era tempo de ele ir embora, mas eu sempre estava adiando aquela conversa. Depois de um pouco, eu estava deitado no sofá e um vaso de planta passou por cima da minha cabeça e se espatifou na parede. Naquele dia eu tive certeza do amor de minha esposa por mim, pois ela tinha ótima pontaria e se quisesse teria acertado o vaso na minha cabeça. Mas ela não acertou. Ela também foi bem eloquente e se fez entender muito bem. Você está vendo? Você não se comunica só com conversa, não? Pode usar outros meios. Ou quebrar um rádio ou jogar um vaso. Por isso dissemos que o meio mais profundo de comunicação é o sexo. A comunicação pode ser feita em 2 dimensões. Para que a comunicação se estabeleça, alguém tem que enviar ou dar um sinal.
Em uma comunicação de rádio, um emite um sinal e outro recebe. Às vezes a comunicação é estabelecida mais pelo que foi sentido do que com o que foi dito. Vou explicar essas duas dimensões da comunicação usando a figura de tartarugas. Quando a tartaruga sai do seu casco e você a vira, ela volta para dentro do casco e fica lá por um bom tempo. Quando você decide se comunicar com a outra pessoa, não estou me referindo a passa o sal, ou está chovendo hoje, refiro-me à comunicação de verdade, a compartilhar seus pensamentos, sentimentos, opiniões. Se a pessoa com quem você está tentando se comunicar critica você, você volta para o casco e não sai por um bom tempo. Muitos casais são como tartarugas dentro de seus cascos, vivendo em suas casas e apartamentos. Não há comunicação. Comunicação é a ferramenta que possibilita a unidade do casal. Se você não consegue se comunicar, você não dispõe das ferramentas para chegar à unidade do seu casamento. Você não consegue trabalhar a relação. É por isso que você tem que trabalhar a comunicação e é por isso que estudaremos mais sobre este assunto. O próximo laço de ligação é a compatibilidade. Podemos dizer que a compatibilidade é a evidência da unidade. Os solteiros, aqueles que ainda não se comprometeram, têm que ouvir isto. Às vezes, depois de ter aconselhado o casal por algum tempo, pergunto como eles se conheceram. É incrível! Eles não poderiam ter escolhido pior parceiros para se casarem. Eles simplesmente não combinam. Não há nenhuma compatibilidade entre eles. Quando pensamos em compatibilidade, pensamos em um certo sentimento que nos atrai a outra pessoa. É importante que também haja essa compatibilidade física, é verdade, mas estou falando de algo mais abrangente do que isto. Compatibilidade não é só essa química que há entre duas pessoas que se amam. Existe a compatibilidade de valores, e aí começam os problemas no casamento. Muitas vezes os jovens casam sem saber se tem alguma compatibilidade espiritual. Depois de se casarem, descobrem que não têm valores compatíveis. Lembro-me de uma moça que ficou grávida e seu marido falou para ela abortar. Ela disse: "Eu não vou fazer isto. Sou católica." Ele disse: "O que isso tem a ver? Nós não temos condições de ter um bebê agora, aborte." Eles acabaram se divorciando. Você tem valores e os seus valores têm que ser compatíveis com os da pessoa com quem você vai se casar. No topo da lista de valores está a definição de papéis. Pense na compatibilidade que existe entre duas pessoas que creem em Jesus e andam em seus caminhos. Quantos valores em comum eles têm? É claro que o amor é a dinâmica e o laço entre duas pessoas, mas precisamos definir o amor. Gosto de fazer algumas perguntas para o casal que pretende se casar. O que você quer dizer com a frase "eu amo você"? Será que você quer dizer que tem uma necessidade que essa pessoa preenche? Se é isso, então não vai durar muito. O que você acha dessa definição? Quando eu digo "eu te amo", quero dizer que o seu bem-estar é tão importante quanto o meu. Portanto, o que há entre nós é amor. Melhorou, mas ainda não está bom. Se você buscar a definição bíblica para amor, você vai deparar com o maior causador de problemas no casamento, o egoísmo. Ao mesmo tempo, vai se deparar com a maior dinâmica do casamento, o altruísmo, e preocupar-se mais com o outro do que consigo mesmo. Você vai se preocupar em servir ao seu parceiro, em servir ao outro. Em Atos capítulo 20, versículo 35, lemos essas palavras de Jesus: "Há maior felicidade em dar do que em receber." Eu já vi casamentos serem transformados por causa dessa frase. As pessoas se casam porque querem receber. E se os dois quiserem só receber, ninguém vai receber nada. Haverá um vácuo. O casamento será um campo estéril. Se pudéssemos entender que mais vale dar do que receber. Um casamento com uma boa dinâmica é aquele em que um coloca o outro no centro de sua vida. Se as pessoas não conseguirem fazer isso, terão sérios problemas no casamento. Especialmente se tiverem filhos. Se você ainda não aprendeu a colocar os outros no centro de sua vida, não tenha filhos. Eu sinceramente acredito que o chamado para o casamento deve obedecer a uma orientação divina, assim como o chamado para ter filhos. Minha mãe teve 11 filhos e um dia perguntei a ela se ela faria tudo outra vez. Ela respondeu que sim, mas que antes decidiria por não viver para si mesma.
Você pode achar o estranho que ela não tivesse sua própria vida, mas sabe de uma coisa? Ela era feliz. Teve um longo casamento e nunca leu nenhum livro sobre casamento, só a Bíblia. Era uma esposa e mãe muito feliz. Quando a questão é amor, o foco não deve estar em você. O grande problema nos dias de hoje é o egocentrismo. A solução para esse problema é colocar outras pessoas no centro de sua vida. Se o amor é a dinâmica do casamento, a compreensão é o que faz crescer a sua unidade. É necessário que entendamos a diferença entre os sexos. Um homem não adora como uma mulher, não ora como uma mulher e talvez não pense como uma mulher. Talvez por isso a mulher ache que seu marido não é espiritual. Ela não conhece os homens. E os homens, com toda certeza, não compreendem suas mulheres. É importante entender o passado da pessoa, de onde ela veio. Isso interfere muito no que a pessoa é hoje. O último laço de unidade é o sexo, a expressão do prazer. O sexo é uma expressão prazerosa da unidade do casal. Fico espantado em ver que os homens sabem tão pouco a respeito das mulheres, especialmente no aspecto sexual. Quantos homens sabem como estimular uma mulher? É incrível a ignorância masculina. Em média, as mulheres precisam de 1 hora de estímulo sexual antes do ato em si. Quantos homens dão esse tempo para as mulheres? É preciso amor para fazer isso. O homem poderia buscar a sua satisfação imediata, mas tem que pensar nela, pensar na mulher. Um bom parceiro sexual pensa na satisfação do outro. Um dia, uma senhora que tinha menopausa precoce veio no meu escritório. Ela me disse que ou eu adquiriria algum conhecimento médico ou o seu médico se convertia. E como ela achava que seu médico nunca se converteria, tive que estudar sobre menopausa. Depois que estudei o assunto, agradeci a Deus por ser homem. Fiquei impressionado com o pouco que sabia sobre as mulheres e nunca agradeci tanto a Deus por ser homem. Para que tenhamos uma vida sexual boa, nossa relação tem que ter todos esses laços. Imagine sexo sem amor. Existe muito sexo sem amor por aí. E não é assim. Nós vamos estudar mais sobre isso. Fique ligado no próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.